Educação à distância, mudando realidades. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito de Estado. E hoje é o nosso quinto encontro, pessoal, e falaremos sobre servidores públicos e responsabilidade do Estado. Aqui quem está falando com vocês é o professor Tiago Lopes de Aguiar e iniciarei agora minha audiodescrição. Sou um homem com cabelos curtos, minha cor da pele é parda, utilizo óculos, estou utilizando um blazer de cor escura, por dentro uma blusa branca, calça jeans, sapatos na cor marrom. Estou gravando aqui do IFRO, Zona Norte, do estúdio do IFRO, Zona Norte. E ao fundo nós temos uma parede branca com pontos cinzas interligados e com os dizeres EAD mudando realidades. Vamos lá, pessoal, conversar aqui sobre a nossa disciplina, Direito do Estado. Hoje é o nosso quinto encontro e é um assunto bem interessante, né? Porque a gente vai falar sobre servidores públicos e também sobre responsabilidade do Estado, que inclusive é objetivo, já adiantando para vocês. Vamos olhar aqui o slide para ver o que nós temos para hoje? Olha só, gente, quando a gente fala de servidores públicos, né, que é o nosso foco, é importante a gente entender que o servidor público, na verdade, é uma espécie de agente público. Então, para isso, né, para ficar melhor a nossa compreensão aqui, a gente vai precisar entender o que é o agente público, tá? E dentro desse universo, a gente vai focar aqui, ó, nos servidores estatutários, tá bom? Então, o que é o agente público, professor? É uma designação mais genérica. Para quê? Para fazer uma referência para todas aquelas pessoas que desempenham, né, alguma função pública. São todos aqueles que exercem a função pública, mesmo que de forma transitória, ó, temporária, também sem remuneração. Tá? E eles podem ser classificados como agentes políticos, servidores militares, ocupantes de cargos em comissão, contratados temporários, né, empregados públicos, agentes honoríficos, tá? E também o que? Os nossos, né, o nosso assunto de hoje aqui, ó, que são os servidores estatutários, né? Então, observem, senhores, aqui, né, que nós temos uma diversidade de espécies, né, dentro desse contexto de agentes públicos, tá? E o nosso foco aqui na nossa aula é falar um pouco de servidores estatutários, entender melhor o que significa aí, né, isso e quais são as consequências desse mundo jurídico, tá bom? Continua aqui comigo no slide, que a gente vai avançar um pouco mais aqui no nossa temática, que é o servidor estatutário. Quem é esse, professor? Quem é esse estatutário aí, né? São os servidores que ocupam cargo público, né, criado por lei, né? E o regime disciplinar, ele vem o quê? Advém do estatuto próprio. Nós temos um exemplo, né, dentro do governo federal, que é o quê? A nossa lei 8112, né, de 1990. Essa lei aqui é a lei do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, né? E aqui, olha só que interessante aqui, ó. São selecionados, ó, isso aqui é importante. Gente, essa parte que a gente está estudando geralmente cai em concurso público, né? E é importante você saber aqui, para quem está estudando para concurso aí, ó, é uma deixa a mais, né? São selecionados por meio de concurso público. E esse concurso público, a ideia é o quê? É uma vinculação de natureza estatutária ao próprio servidor, né? E não contratual. A gente não está contratando ele, é uma vinculação estatutária, é um estatuto que rege ali, né, a vinculação do servidor com a entidade, com o órgão, né? E adquire estabilidade, né, após o quê? O estágio probatório. Né? Então veja que tem umas características interessantes, né, para o servidor estatutário. É concurso público, é a natureza estatutária, né, é o estágio probatório, é uma legislação que rege, né, os deveres e direitos desse servidor para com a entidade que ele está prestando ali o serviço. Né? Em regra, né, a perda do cargo só ocorre em situações bem específicas, pessoal, tá? Como, por exemplo, uma sentença transitada em julgado, né, um processo administrativo disciplinar, um PAD, uma avaliação periódica de desempenho de forma negativa, né, e também, né, em situações de redução de despesas com o pessoal. Gente, observem aqui comigo, olha, vejam, né, que nós estamos estabelecendo aqui uma série de características para os servidores estatutários. E eu venho trazendo para vocês aqui algumas informações, inclusive, sobre perda do cargo. Tá? Nós não conseguimos aqui tempo suficiente para nos aprofundar nessa apresentação aqui sobre esses detalhes. Tá? Mas lá no final deixei uma leitura complementar para você se aprofundar um pouco mais nesse estudo, tá bom? Mas vejam, né, algumas características essenciais do servidor público. Né? Tem um estatuto que rege, né, os direitos e deveres, por exemplo, ali. Né? No caso do governo federal, né, nós temos aí 8112, né, para quem
está estudando, por exemplo, para um concurso público federal, ou quem atua já nessa área, sabe que a 8112 ali é básica, ali, uma lei básica para você entender, né, os teus direitos e deveres como servidores de forma geral. Tirando aquelas carreiras, né, que são bem específicas, né, como membros da magistratura, né, do judiciário, etc, tá bom? Agora, uma outra observação aqui que eu coloquei para vocês, né, que vale a pena lembrar, é a questão da estabilidade. Volta aqui no slide comigo aqui, ó. Concurso público, né? Já falamos do concurso público e, né, da estabilidade que vai, né, além do vínculo não ser contratual, ser estatutário, né, tem a questão do estágio probatório. Essa parte aqui do estágio a gente vai ver, né, com mais detalhes, tá bom, gente? Ó, vou avançar o slide aqui para vocês observarem, né, e entenderem melhor a questão do concurso público, né? Professor, e esse concurso público, como é que é isso aí? É o que? É um procedimento administrativo que a gente vai o quê? Né? Vai instaurar, né? Vai ser instaurado pelo poder público para selecionar, né, os candidatos mais aptos para exercer o cargo ou emprego em questão, né? Então nós podemos ter concurso público de duas formas, né? Ou provas, somente provas, ou provas e títulos, tá? Não é possível ter concurso só de títulos, tá? Provas ou provas e títulos, né? Depende o que? Muito do cargo. Geralmente, né, os concursos que trabalham com prova e título, né, são concursos, né, de nível superior. A validade do concurso, que é interessante aqui, ó, é de até 2 anos, prorrogável por uma única vez por igual período. Isso aqui é uma previsão lá na Constituição, tá? Lá no inciso 3, né, do artigo 37 da Constituição. Então, voltem aqui comigo, gente, olha só que interessante, né? Quando você observa essa questão aqui do prorrogável, né, por igual período, no prazo máximo de 2 anos, é interessante. Uma vez eu já vi, né, uma questão de concurso público perguntando isso. Eles falaram lá no enunciado, né, que o concurso público teria duração de 1 ano, né, prorrogável por igual período. Aí ele perguntou, esse prorrogável ele pode alcançar até quanto tempo no máximo, né? Aí tinha lá 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, né? E a resposta certa seria 2 no máximo, né? Porque se é 1 ano ali, né, e é prorrogável por igual período, ele só pode ser prorrogável por mais 1 ano. Foi aberto para de duração de 1 ano, igual período, mais 1, você tem 2 no máximo. Ah, professor, mas a Constituição diz que até 2 anos. Exatamente, até 2 anos. Então podem ter concursos públicos, por exemplo, com duração inferior a 2 anos. Tá? Geralmente o pessoal coloca 2 anos, né? As bancas, né, colocam 2 anos. Aí quando você fala por igual período, então é 2 anos mais 2. Aí pode chegar até no máximo 4 anos. Não é isso? Tá? E é uma previsão constitucional. Tá bom, gente? Comigo aqui no slide, vamos lá. Professor, e aí, passei no concurso, oba, beleza, posso entrar em exercício, né, tomar minha posse. O que vem ser isso, né? É duas terminologias importantes, né, a posse, né, e também o exercício. Então a posse consiste na assinatura do termo de posse, né? Esse cara aqui, ó. Né? E nesse termo, o que vem nesse termo, professor? As atribuições, né, os deveres do servidor, as responsabilidades, né, direitos, né? Tudo isso inerente ao que? Ao cargo que ele vai ocupar, para o qual ele foi nomeado, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui porque existem prazos, tá, gente? Olhando para 8112, né, que é do servidor público federal ali, né, nós temos aí o prazo de até 30 dias após a nomeação, né, para o servidor tomar posse. 30 dias. Ó. Para o exercício, o prazo é diferente, é 15 dias, ó, também lá na 8112. E aí o que acontece? Aqui, ó, 15 dias, né, ó, 15, e aqui na posse é 30, né, 30 dias. E o que é o exercício, professor? É o início efetivo daquela atividade, né? Do desempenho das atribuições do cargo. Tá? É quando o servidor ele vai realmente entrar em exercício. Gente, ó, aqui comigo, olha, é interessante essa questão aí, né? Você presta o concurso público, passei, ótimo, né? Na sequência vai ter uma homologação do resultado final do concurso, né? Aí você vai observar lá, né? Onde é que está ali a tua colocação naquelas vagas destinadas, né? À concorrência, etc. Aí beleza, você passou naquela fase, entre os candidatos, né, dentro do número de vagas, aí sai o quê? O próximo passo é a nomeação. É um ato de convocação, basicamente. Né? A nomeação, o próprio governo vai listar, né, o teu nome ali no Diário Oficial, por exemplo, né, te convocando, nomeando você, né, para poder entrar em posse, né, tomar posse e entrar em exercício. Depois dessa nomeação vem exatamente isso. Né? A posse, no caso da 8112, né, nós temos aí 30 dias, e o exercício que depois da posse você conta aí mais 15 dias para entrar em exercício. Mas geralmente, né, o que acontece na prática? Né? Dependendo de onde você mora, né, o local onde você vai ocupar a vaga, isso aí ocorre em menos tempo, né? Porque é até 30 dias, até 15, né? Geralmente o servidor faz o quê? Ele
é nomeado num dia e tem uma data específica, né, para apresentar a documentação, para poder tomar posse. Aí depois daquela data, geralmente no mesmo dia ou até um dia posterior, a pessoa já está lá se apresentando para entrar em exercício, né? Então, isso pode variar um pouquinho, tá? E com relação a esse prazo, gente, isso pode mudar. Eu estou apresentando para vocês aqui algumas regras da 8112, tá? Servidor Público Federal, né? Professor, eu sou daqui do estado de Rondônia, aí você vai olhar a legislação que é a Lei Complementar 68 daqui, né? Então você vai dar uma olhadinha com calma lá, verificar quais são os prazos. Provavelmente são prazos totalmente diferentes do que a gente está falando aqui da 8112. E dependendo do local onde você vai fazer concurso, para outro estado, ou até mesmo para um município, né? Tem que visualizar a lei interna ali, né? Vinculada ao município, vinculada ao estado que você está prestando o concurso público. Tá? Ok, pessoal? Isso é para... Eu estou falando muito da questão do concurso público do lado do candidato, né? Para vocês, por exemplo, que estão trabalhando ali no RH, numa gestão de recursos humanos ali, para receber aqueles servidores públicos, você também tem que ficar ligado com relação ao prazo. Até para orientar aquele candidato que foi aprovado, que foi nomeado, que está se apresentando para tomar posse, se apresentando para entrar em exercício, como é que você vai lidar, né, com esse servidor? Você também como gestor, até você, para você orientar a tua equipe de RH, né? Então, dependendo do ponto de vista, todo o conteúdo que a gente está estudando aqui em Direito do Estado, né, ele reflete de forma muito importante, né, no exercício das tuas atividades. Vem aqui comigo que não acabou, tá, gente? Olha só. Professor, e esse tal de estágio probatório, o que é isso aí, né? Gente, o estágio probatório, né, ele vai iniciar onde? No momento em que o servidor entrar em exercício. Ó. Entrou em exercício por quê? Porque ele vai ser avaliado aqui, né? E aí o que acontece? Entrou em exercício, só no momento que ele entrar em exercício que ele pode ser avaliado. E trata-se o quê? De um período em que o servidor será avaliado para demonstrar a sua aptidão, né? E capacidade para o exercício do cargo que ele foi nomeado, por exemplo. A duração, pessoal, é 3 anos, né? O estágio probatório tem duração de 3 anos. Para os cargos com estabilidade. Gente, eu estou usando aqui Alexandre Maza, tá? Alexandre Maza. Tem até um capítulozinho lá no final para vocês darem uma lida, né? Para poder ampliar o conhecimento, se aprofundar um pouco mais. Mas, aqui ó, 3 anos, né? Tá aqui, eu vou até enfatizar, 3 anos. Mas, para os cargos vitalícios, são 3, né? Vitalícios, que são os magistrados, né? Membros do Ministério Público e também dos tribunais de conta, aqui são 2 anos, gente. Não é 3, né? Porque eles ganham, né, essa vitaliciedade, né, após 2 anos de efetivo exercício. 2 anos. Então aqui nós temos uma mudança, né, uma coisa um pouquinho diferente aqui. Então voltem aqui comigo, gente, olha, é importante vocês perceberem isso, até uma questão para a prova de vocês lá na frente, tá? Professor, qual é o estágio probatório? Entendi, né, é um processo de avaliação para ver se eu tenho aptidão e capacidade para permanecer nesse cargo. Sim, exato. Né, nós vamos ver daqui a pouco, né, o que é avaliado nesse estágio probatório, dependendo da legislação que você se submete como servidor, né, esses critérios vão ser diferentes, tá bom? A gente vai ver os critérios aqui da 8112, né, como exemplo. E aí, quanto tempo você tem, né, para poder ser avaliado nesse processo aí, né, para ganhar a tua estabilidade, tão sonhada estabilidade, né? Passou no concurso público, beleza, né, nomeado, posse, exercício, estágio probatório, né? 3 anos ali, tá? E aí você vai ser avaliado nesse interstício de tempo, né? Para magistrados, né, os servidores que não são estatutários, mas sim vitalícios, né? São estatutários, mas vitalícios, né? Magistrado, membro do Ministério Público ou Tribunais de Contas, né? A gente tem uma vitaliciedade, né? Que eles alcançam depois de 2 anos, tá? Então o probatório deles também vai ser 2 anos, tá? Porque ele vai se encaixar ali naqueles 2, né, da vitaliciedade, tá bom, gente? Vamos avançar aqui agora no estudo, no slide, olha só. Quais são os fatores, professor, que são avaliados nesse estágio probatório, né? Se você tem assiduidade, né? Uma pessoa, por exemplo, que vive faltando no serviço público, chega atrasado, isso não vai ser muito bom para ti, né? Disciplina, é uma pessoa disciplinada, né, que tem uma organização, né, que sabe acatar decisões dos seus superiores, né? Se atentar, por exemplo, às demandas, né, que o teu chefe imediata passa para você. Tem capacidade de iniciativa, não é aquele que senta na cadeira e espera, né, chover demanda, né? É aquele que vai atrás, que se coloca à disposição, à prontidão. Produtividade, né? Não tem nada de enrolação ali, você está produzindo, trabalhando de fato, né? Está servindo, né? Como a própria nomenclatura nos traz, né? Servidor, de servidão, né? E tem também a responsabilidade, tá? Então vejam, né? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade também, a responsabilidade, tá? Isso tudo aqui, né, é o que vai ser avaliado, né, com relação ao teu estágio probatório, né? Gente, comigo aqui, lembrando, né,
Lembrando que esses são exemplos aqui que a gente traz da 8112. Dependendo da tua legislação que você está subordinado, tá? Esses critérios podem ser diferentes, tá? Algumas coisas menos, outras coisas a mais, tá bom? E existe geralmente uma pontuação para cada item desse. E aí você vai ter geralmente uma regulamentação à parte, né? Que traz, né, uma portaria, uma resolução, por exemplo, né, que traz alguns detalhes sobre esse processo de avaliação no teu estágio probatório, tá bom? Continua aqui comigo, vamos lá no slide. Professor, e a saída do cargo? Né, trabalhei e agora eu quero sair do cargo, professor. Seja por exoneração, por demissão, né, ou aposentadoria. Trabalhei tanto que eu vou me aposentar já, professor. Nós trouxemos esses 3 itens aqui, né, que são exemplos de vacância, né? O que é vacância? É quando o cargo está vago, se torna vago, né? E a gente está buscando lá na fonte do Alexandre Maza, tá? Então, a saída do cargo é o quê? A saída do servidor, né, que ocupava aquele cargo, né? E ela pode ocorrer por meio de exoneração. A exoneração é uma saída voluntária. Não quero mais, está aqui meu pedido de, né, vacância, que a gente fala, né? Geralmente, é o pedido de exoneração. Você vai deixar o cargo vago porque você não quer mais trabalhar nele, né? Professor, como assim, meu Deus, eu fiz um concurso público, como é que vai ter um momento que eu não quero mais trabalhar nele? Vamos supor que você faz o concurso para outro cargo, por exemplo, outra função, né? Então, um cargo ou função inacumulável, né? Então, você pede exoneração daquele cargo que você estava antes para poder assumir o outro. Ou ainda, ó, quando não cumpre com os requisitos do probatório. Olha aí que interessante. Gente, vem aqui comigo, olha. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença básica ali da exoneração para a demissão. A demissão é uma punição. Né? Você fez algo de errado, você pode ser punido com demissão. Tá? A exoneração ela é uma faculdade. Só que, de forma doutrinária, né, o que nós temos como entendimento com relação ao probatório? Né? Você está lá trabalhando por 3 anos, né? Não teve aquela capacidade de iniciativa, ficou lá esperando lá, né, de boca aberta lá a demanda cair no teu colo, não teve uma antecipação, né, com relação às atividades do teu serviço público, não foi uma pessoa disciplinada, você reprovou no estágio probatório. Qual é a consequência disso? Exoneração e não demissão. A demissão é só quando você tem uma certa estabilidade ali, né? Como você ainda está no probatório, que não alcançou a estabilidade ainda, o certo vai ser o quê? A exoneração. Você, como gestor do órgão, por exemplo, se tiver algum servidor que foi reprovado, né, nesse estágio probatório, você vai exonerar o servidor. E não vai ser pedido, obviamente, né? Vai ser uma exoneração por o fato dele não ter alcançado ali, né, o mínimo necessário, né, para se tornar um servidor estável. Tá? É importante, pessoal, principalmente na sincronia com o teu RH, de vocês terem um formato, né, de critérios, né, e de prazos para você avaliar o teu servidor que está em estágio probatório. É importante esse acompanhamento. Né? Você, como gestor, não vai sentar ali, cruzar o braço e esperar, né, que a coisa flua de forma automática. Você tem que ter essa responsabilidade ali no final das contas, né, de avaliar aqueles servidores em estágio probatório. E os servidores em estágio probatório também têm que ter essa iniciativa. Então, olha, ninguém falou nada de probatório aqui. Gente, ó, bate na porta lá da chefia, do RH. Galera, cadê minha avaliação, né, de probatório? Né? Eu quero minha estabilidade. Você também, como servidor, vai lá correr atrás disso. Se você não cumprir com os requisitos, gente, infelizmente, você não se torna um servidor estável e você é desligado do serviço público. Não adianta se você fez concurso, entrou em posse, exercício, né? Não adianta, tá? Então, é importante você se dedicar quando passar no concurso público, no teu probatório. E é lógico, né, que essa dedicação não acaba aí. Né? Você vai ser continuamente avaliado, não é isso? Que são as avaliações de desempenho, até para progressão e promoção funcional, por exemplo. Mas para ganhar estabilidade, o probatório é ali de 3 anos, tá? Geralmente. Vem aqui comigo, que eu vou falar para vocês agora sobre a demissão, tá? Que é a saída punitiva, né? Compulsória. O servidor não quer, mas ele vai. Né? Decorrente de quê? De uma decisão administrativa ou até mesmo judicial, por alguma infração que o servidor cometeu, uma infração funcional. Mas também pode ter o quê? A aposentadoria. A aposentadoria compulsória. Professor, eu quero continuar trabalhando depois de 75 anos. Olha, calma lá, né? Não, eu não quero me aposentar, né? Vai ter que se aposentar. 75 anos é compulsória, né? Não tem como, né, escolher se vai aposentar ou não, né? E também nas demais hipóteses previstas, né? Como, por exemplo, a aposentadoria voluntária, por invalidez, que são situações, tá, pessoal, que nós não vamos estudar aqui. Lá na Constituição Federal, né, ele fala lá 70 anos para compulsória, né, ou 75, tá? 75.
né? Esse 75, ele submete o quê? A uma lei complementar, LC. Ó. E aí nós temos aqui no governo federal, né, a lei complementar que estabelece que é 75 anos, tá? E não 70 mais, tá? Então, servidores públicos federais, por exemplo, né? Inclusive, eu acho que também reflete, pessoal, se eu não me engano, também nos servidores estaduais, tá? Tem que observar essa legislação, não trouxe para vocês aqui porque também não é objeto do nosso estudo, mas hoje a aposentadoria compulsória é 75 anos. Voltem aqui comigo, olha só, nós vimos 3 situações, né, em que, né, nós temos a saída, né, um exemplo de saída do cargo, né, que geram, obviamente, a vacância. Para estudar vacância, existem outras situações também que geram vacância, tá? Mas a gente não vai estudar aqui nesse momento. Lá na leitura complementar vocês podem dar uma olhadinha, né, e verificar quais são esses exemplos, essas situações. Tá? Aqui nós trouxemos 3 situações, que é exoneração, né, que isso aí, às vezes é o próprio servidor que não quer, porque ele realmente reprovou no estágio probatório, a demissão, que é uma punição, né, e a aposentadoria, por exemplo, né, que vai garantir o quê? A saída do servidor daquela ocupação, né, do cargo ou função que ele estava exercendo. Tá? Vem aqui comigo que tem mais. Para finalizar aqui a nossa discussão, eu trouxe para vocês aqui, ó, um breve comentário, né, sobre responsabilidade civil do Estado. Então o Estado, ele responde de forma objetiva, gente, né? Tem também a subjetiva, né, a subjetiva, que não é a situação do Estado aqui, que vocês podem pegar e explorar também em outro momento. Aqui a gente vai falar da responsabilidade civil do Estado, que é objetiva. E responsabilidade pelo quê, professor? Pelos danos provocados por seus agentes. Né? Algum agente público, por exemplo, algum servidor, que a gente está estudando servidor, né, foi lá e provocou alguma situação, algum dano, né, para o particular, para o administrado. Então, a administração ela vai responder isso, mesmo sendo o servidor público que provocou o dano. E aí o que? Afasta, né, a necessidade de comprovação de culpa ou dolo. Nesse caso aqui, quando a gente fala de responsabilidade objetiva, tu não precisa falar de culpa ou dolo. Professor, o agente público, a pergunta que não se cala, ele agiu com dolo ou com culpa, né? Se é responsabilidade objetiva, isso não importa. Porque aqui a ideia é o quê? Né? É o dever de indenizar, né, com relação ao que é o risco administrativo. Né? A própria administração ela tem esse risco. Né? Não tem condições aqui. Ó, tá? Vai responder de forma objetiva sem precisar discutir a questão do dolo e da culpa. Isso aqui vai ser estudado, tá? Mais à frente, no próximo slide. Então basta o quê? A comprovação do ato ilegal, do dano suportado e do nexo de causalidade, né, para caracterizar o dever de indenizar. Gente, olha só, vem aqui comigo. Professor, isso está muito confuso, né? Esse negócio de responsabilidade objetiva, né? Mas a ideia, pessoal, é o seguinte: imagina, por exemplo, né, aquelas patrol, né, fazendo lá vou dar um exemplo prático para vocês, né? Aquelas vias, né, pavimentando uma via, né? Aí passa aqueles tratores pesados, né? E imagina só que você tem a tua casinha ali, né? Com aquele murozinho, o teu portão, aí passa tremendo o chão, e aí de repente cai o teu muro. Pô, caiu o teu muro. Em tese, né, a queda do teu muro, que foi o dano que, né, você sofreu, né, foi provocado por uma ação, né, da própria administração pública. O servidor estava lá, né, dirigindo aquele caminhão lá imenso, né, aquele trator, né, tremeu, né, o chão ali e caiu o teu muro. Então, basta isso para a gente discutir, né, a responsabilidade civil do Estado. Ah, professor, mas o servidor agiu com dolo porque ele passou bem pertinho do portão, né? Ou então não foi com culpa porque ele não teve, né, o discernimento adequado para utilizar o equipamento. Gente, não se discute isso nesse momento. Né? Essa é a responsabilidade objetiva. Né? Então você tem um ato ali, né, por mais que não tenha sido legal, né, o ato ali de utilizar o caminhão, né, na estrada, né, e aí você tem o dano que você suportou e o nexo de causalidade do trator sendo utilizado e da queda do teu muro. Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Lógico que vai ter defesa aí da parte contrária, do próprio Estado, né? Se defendendo com seu advogado público ali, por exemplo, tá? Mas aqui é um exemplo que a gente, né, para poder situar vocês nessa questão da responsabilidade objetiva, tá bom? Olha aqui no próximo slide aqui, vamos lá. Ó, da mesma forma que tem a responsabilidade civil do Estado, nós temos o quê? A responsabilidade civil do agente público. Aqui no caso do agente público, nós temos o quê? A responsabilidade subjetiva, gente. Existe o ato, beleza, professor, na objetiva também, ótimo. Existe o dano, também tem na objetiva. E o nexo de causalidade, ótimo, aqui fecha a objetiva. Mas qual é a diferença dela para a subjetiva? A comprovação do dolo ou culpa. Né? Professor, por que a gente está falando agora da responsabilidade do servidor? Porque existe uma coisa que se chama ação regressiva, gente. Ação regressiva, tá?
que é o quê? Ela é proposta pelo próprio Estado contra quem? O servidor, gente. O servidor que causou o dano. Tá vendo? Nos casos de culpa ou dolo. Tem que comprovar a culpa ou dolo do servidor. E a sua finalidade é o quê? Apurar a responsabilidade, né, pessoal desse agente público. Né? Nesse exemplo que eu dei para vocês lá do tratorzinho, né, verificar ali, por exemplo, se o agente público pilotou ali o trator, né, sem o devido cuidado ou com a má fé mesmo de derrubar o muro lá do administrado, né, do vizinho. Se for caracterizado isso, ele vai responder em ação regressiva. Tem como pressuposto já ter sido o Estado condenado na ação de indenização proposta, né, pela vítima. Olha só, gente, vem aqui comigo, vamos incrementar o nosso exemplo, né? Professor de direito tem isso, tá? Fica criando exemplo aí, né, tirando da cartola, né? Olha só que interessante, vamos imaginar o mesmo cenário, né? A administração pública ali asfaltando a tua rua, que beleza, né? E aí você chegou lá, né, e reclamou lá pro piloto ali do trator que tá fazendo muito barulho, que tu tem uma criança de 6 meses tentando dormir. E sabe o que o cara faz? Com raiva, ele pega o trator e mete o trator lá derrubando o teu muro. De propósito, né? Ele chega lá e, pô, derruba o teu muro. Aí agora eu quero ver a criança dormir mesmo, né? Aí deixou o muro aberto lá, tudo bagunçado, largou o trator e foi embora. Ficou chateado lá contigo. Gente, não tem um dolo do servidor aí? Tem, né? Aí o que você vai? Você vai processar o servidor? Até pode. Mas o objetivo principal é processar o ente que está responsável ali por aquele serviço. Né? Então, no caso aí, provavelmente vai ser a prefeitura. Né? Então você vai processar a prefeitura. Não precisa nem comprovar, nem discutir o dolo que o agente teve de pegar o trator, tirar da rua e jogar em cima do teu muro. Porque isso foi, né, com vontade própria de fazer o mal mesmo. Né? Você não vai discutir isso. Tá? Porque a responsabilidade é objetiva do Estado. Aí sabe o que o Estado vai fazer? Vamos imaginar que você processou a prefeitura, né? E a prefeitura pagou uma indenização de 20 mil reais para você, que é o valor do muro lá que caiu, que foi derrubado. Aí o que a prefeitura vai fazer? O que o Estado vai fazer? Né? Vai processar de forma regressiva o servidor. Aqueles 20 mil reais que ele pagou para você, né, o próprio servidor vai ter que pagar agora para o Estado, para ressarcir o erário. Tá vendo? Então a ação regressiva está aí para isso. Gente, olha só, é importante você ter essa noção, né, como gestor, até mesmo para poder estimular ações como essa. Porque eu já vi centenas de casos, por exemplo, né, em que o próprio servidor agiu com culpa ou dolo e não existe ação regressiva contra ele. Não existe. Às vezes até existe um processo administrativo disciplinar, mas morre por ali. Tem que ter ação regressiva. O Estado tem que cobrar de forma regressiva o servidor que agiu com dolo e culpa. E aquele que é servidor lá na ponta tem que tomar cautela necessária, né, para não incidir num dolo e culpa dessa. Né, e ao mesmo tempo gerar um dano ali para o administrado. Tá bom, gente? Né? E aí vai das mais diversas esferas. Né? A gente está dando um exemplo aqui, né, do asfalto lá, né? Mas envolve quem é um agente penitenciário, por exemplo, né, quem é um agente policial, né, quem está trabalhando, por exemplo, no RH de um setor. Então tudo isso, pessoal, né, entra no contexto da responsabilidade civil do Estado. Tá? A responsabilidade civil do Estado é objetiva e para o servidor é subjetiva, porque o Estado ele vai olhar para o servidor e falar assim, olha, você realmente jogou aquele trator no muro de propósito? Sim, joguei. Ele falou, admitiu, né? Então, tudo bem, ação regressiva contra você para poder devolver os 20 mil reais, né, que foram pagos para a vítima lá, né, na ação que nós perdemos anteriormente. Ação regressiva contra o servidor. Tá bom, gente? Vem aqui comigo no slide, vamos ver o que nós temos mais aqui. Já chegando nos finais, ó, tem uma leitura complementar aqui, né, para vocês, que é o capítulo número 9, os servidores públicos. Né? O capítulo 9 é denominado servidores públicos. Esse capítulo 9 é lá do Manual de Direito Administrativo de Alexandre Maza. O acesso se dá aqui pela minha biblioteca, tá, gente? Você vai entrar lá no SUAP, né? E aí depois clicar no botãozinho Minha Biblioteca e pesquisar o livro lá, né? Manual de Direito Administrativo de Alexandre Maza. Gente, olha só, vem aqui comigo. Esse material é brilhante, esse acesso ao material que o IFRO disponibiliza para você, tá? Acessem, façam a leitura. Tá? Eu sempre estou pedindo leituras complementares, né? Para que vocês tenham um conhecimento adicional sobre o nosso conteúdo, tá? Um aprofundamento para aqueles que quiserem, né, conhecerem mais sobre, né, o servidor público, nesse caso aqui do nosso tema, né, em especial, tá? Então faça essa leitura complementar, porque eu tenho certeza que você vai, né, aprender um pouco mais, né, do nosso conteúdo. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Esse aqui é o nosso 5º encontro. Eu aproveito para poder convidar vocês, né, para assistir a nossa 6ª aula e última, né, que está logo adiante, tá? Muito obrigado aí e até mais.
Educação à distância, mudando realidades.